Olá, alunos da Escola ESIM 15 de junho. Aqui é Gigliola, professora de língua portuguesa. Estou mais uma vez aqui para falar com as turmas dos 8º anos. E hoje nós vamos falar sobre poema. O que é o poema? O poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas. Os poemas de forma fixa ou em versos livres, nos quais mais valem as imagens do que a métrica. A palavra poema, ela deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. O poema é, portanto, um gênero textual que apresenta delimitações, tal qual os demais gêneros do universo literário, como o conto e a crônica. O que é a crônica? É um tipo de texto narrativo, curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Nós vamos ver crônica ao decorrer desse ano. Então, é um gênero textual que vocês também vão ouvir muito a respeito e também vão trabalhar, vão produzir a crônica. Nós já vimos na aula passada sobre o conto, né? Vocês fizeram as atividades, nós falamos sobre o conto, e o poema, ele apresenta as suas delimitações, né? Da questão de ser curto e também, focado a um certo público, o público-alvo a quem ele vai ser destinado. Então aqui, além de ser um texto curto, possui uma vida curta, também isso é do conceito da crônica, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, certo? E aqui nós temos tipos de versos. Os versos caracterizados como períodos rítmicos podem ser classificados em diferentes tipos de acordo com o seu número de sílabas poéticas. E aí nós vemos as sílabas poéticas, que elas também são chamadas de sílabas métricas, que elas pautam-se na leitura oral dos poemas. A sílaba poética, ela é diferente da sílaba gramatical. Então, nós vamos ver isso mais adiante, eu coloquei aqui para vocês. Então, vamos aqui observar 2 poemas. Observem esse poema. Pingo d'água. Pingo d'água, pinga, bate, tua mágoa. É um poema. Olhem a estrutura dele, como a forma como ele é escrito, quantidade de palavras. E agora vamos ver esse poema aqui. Poema dos Olhos da Amada, Rio de Janeiro, 1959, de Vinícius de Moraes, Paulo Soledade. Ó minha amada, que olhos os teus, quanto mistérios nos olhos teus, quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Perceba que cada um desses poemas possui uma métrica, que a métrica é o número de sílabas poéticas diferentes. Vamos aqui ver a análise. No exemplo 1, no primeiro poema, nós temos um poema composto por versos que possuem apenas uma sílaba poética. No entanto, no segundo poema, cada verso possui 4 sílabas poéticas. Veja, eu coloquei para vocês ele bem separado, conforme as sílabas poéticas. O, mi, nha, a, ma. Vejam aí, as sílabas poéticas, vocês observarem aí na imagem de vocês. Eu coloquei bem separado para vocês identificarem conforme como é essa separação. E aí, dessa forma,
nós podemos concluir que, dependendo da estrutura do poema, os versos podem possuir números diferentes de sílabas poéticas e, de acordo com a métrica, eles recebem diferentes classificações que veremos a seguir. Nós temos aqui monossílabos, são os versos de uma sílaba poética. Exemplo: rua, torta, lua, morta, tua porta, de Cassiano Ricardo. E os dissílabos são os versos de duas sílabas poéticas. Exemplo, temos a valsa: quem dera as dores de amores que louco senti, quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi, Cassimiro de Abreu. Observe a contagem das sílabas poéticas desse poema. Aí eu coloquei para vocês. Aí a leitura, observando a contagem das sílabas. E aí eu coloquei para vocês novamente fazerem a identificação da sílaba poética. Olha só. Aí aqui eu coloquei também para vocês perceberem que a contagem é diferente do que fazemos para as sílabas gramaticais. Mas isso é um assunto para um outro texto. Então vamos continuar por aqui. Nesse caso, o importante é verificar a composição do verso em duas sílabas poéticas. E aí, continuando, temos o trissílabo, são versos com 3 sílabas poéticas, que possuem o acento principal na terceira sílaba e podem ou não apresentar um acento secundário na primeira sílaba. A tempestade. Vem a aurora, pressurosa, cor-de-rosa, que se cora de carmim, a seus raios, as estrelas, que eram belas, têm desmaios já por fim, de Gonçalves Dias. E aí, novamente eu coloquei para vocês conferirem a métrica desse poema, que é a contagem das sílabas poéticas. Lembrem-se que as sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais. E aí nós temos também tetrassílabos, são versos que possuem 4 sílabas poéticas. E aí novamente tem o poema, e aí em seguida como fica a divisão, tá? Vou passar aqui devagar para vocês. Ó, poema dos olhos da amada, Rio de Janeiro, que foi o que eu li lá, ó minha amada, que olhos os teus, quanto mistério. Então, e aqui a divisão silábica dos versos. E aí nós temos também pentassílabos, são versos que possuem 5 sílabas poéticas. São chamados também de versos de redondilha menor. E aí nós temos trovas a cativa com quem andava de amores na Índia, chamada Bárbara, de Camões. Vou ler aqui com vocês. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que para meus olhos fosse mais fermosa. Aí, novamente, a métrica, que é a contagem das sílabas. E aí nós temos hexassílabos, são versos de 6 sílabas poéticas. O menino ambicioso, não de poder ou de glória, mas de soltar a coisa oculta no seu peito, escreve no caderno e vagamente conta, à maneira de sonho, sem sentido nem forma, aquilo que não sabe, de Carlos Drummond de Andrade. Novamente, coloquei a composição silábica desses versos, né, de como fica essa contagem. E aí nós temos ainda heptassílabos, são versos que possuem 7 sílabas poéticas, também conhecidos como versos de redondilha maior. E aí vamos ler novamente. Glosa a este moto alheio, de Camões.
Sem vós e com meu cuidado, olhai com quem e sem quem. Amor cuja providência foi sempre que não errasse, porque na alma vos levasse, respeitando o mal de ausência, quis que em vós me transformasse, e vendo-me ir maltratado, eu e meu cuidado sóis. Proveio nisso, de atentado, por não me ausentar de vós, sem vós e com meu cuidado, sem vós e com meu cuidado. E aí, novamente eu coloquei para vocês a divisão silábica, né, para que vocês possam fazer essa identificação. E aí, logo em seguida, nós vamos ver um exemplo da contagem silábica, da gramatical, no caso, da sílaba gramatical e a sílaba poética. Então, nós vamos ver essas diferenças, quais nós vamos ver aqui mais na frente. Continuando, nós temos também octossílabos, são os versos que possuem 8 sílabas poéticas. O boi. Ó solidão do boi no campo, ó solidão do homem na rua, entre cartas, trens, telefones, entre gritos, o ermo profundo, de Carlos Drummond de Andrade. Novamente, eu coloquei a métrica para vocês. Vejam que em todos os poemas eu coloquei a divisão das sílabas métricas, que são as sílabas poéticas, na qual elas são divididas. E também nós temos eneassílabos, são os versos que possuem 9 sílabas poéticas. Temos o desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro, se por fora, se por agora. Não tens motivo nenhum de pranto, meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, de Manuel Bandeira. E aí, novamente, coloquei a divisão dessas sílabas para que vocês possam fazer essa identificação. E ainda temos decassílabos, são os versos que possuem 10 sílabas poéticas. Hoje segues de novo, na partida nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. Novamente eu coloquei para fazer a observância para se observar a divisão das sílabas métricas. E ainda temos endidecassílabos, os versos que possuem 11 sílabas. E aí nós temos novamente o poema da Tempestade, de Gonçalves Dias, e a sua metrificação. Tem mais? Tem. Nós temos o dodecassílabos, são conhecidos como os versos alexandrinos. São aqueles que possuem 12 sílabas poéticas. Temos aqui os Lusíadas. Vamos ler? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de dantes navegados, passaram a ida além da Tabobrana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Luís de Camões. Novamente, a composição silábica, certo? E aí aqui nós temos os versos, são períodos rítmicos caracterizados pela sucessão de sílabas fortes e fracas em intervalos regulares. E aqui nós temos a rima. Os versos de um poema, eles podem apresentar uma semelhança de sons, conhecida como rima, a qual pode ser soante ou toante. Como assim? Vamos ver? Temos a canção Nunca eu tivera querido dizer palavra tão louca, bateu-me o vento na boca e depois no teu ouvido, levou somente palavra, deixou ficar o sentido. Cecília Meirelles. É possível notar que os segmentos destacados no poema possuem uma correspondência de sons, ou seja,
nos versos 2 e 3, observamos que as últimas vogais tônicas são semelhantes nesses dois versos, louca e boca. Já nos versos 4 e 6, observa-se que a partir da vogal tônica há uma igualdade de todos os fonemas, ouvido, sentido. Essa semelhança entre os sons não de letras é conhecida como a rima. E aí nós temos aqui os exemplos. Rimas soantes, também conhecidas como consoantes ou simplesmente consonância, são aquelas que possuem uma completa correspondência de sons. Vamos ver. De longe te hei de amar, da tranquila distância em que o amor é saudade e o desejo constância. Distância, constância. Vejam que nos segundos e terceiro versos, a partir da vogal tônica, há uma semelhança completa entre os sons, tornando a rima soante. Então, é a semelhança, a vogal tônica, distância, constância. Qual é a sílaba tônica? Tan. Então, distância, constância. Então, é uma rima soante. E as rimas toantes? São conhecidas como assoantes ou simplesmente assonância. São aquelas em que há correspondência de sons apenas da vogal temática ou das vogais a partir da tônica. Vamos ler? Leito de pedra abaixo, rio menino eu saltava. Saltei até encontrar as terras fêmeas da mata. Olha só. Saltava, mata. Então, o terceiro e o quarto verso repetem as mesmas vogais, fazendo a correspondência de sons que caracterizam a rima toante. Saltava é diferente da escrita de mata, vejam só. E aí, por isso, apenas o som, ele se torna a rima toante. E aí nós temos as rimas e suas combinações. A identidade de sons presente dentro dos versos de um poema pode organizar-se de diferentes maneiras. Esse processo é chamado de combinação de rimas. Vejamos. Temos aí o poema, né? Algumas rimas, ó. Ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira, 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Amigo, contigo, urgente, corrente. E aí tem outro exemplo para vocês lerem. E aí, ó, é possível notar que as combinações rímicas, isto é, de rimas, são diferentes entre os poemas acima. No poema de Machado de Assis, há a combinação rímica do primeiro verso com o quarto e do segundo com o terceiro. Já no poema de Manuel Bandeira, como é o poema aqui? Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Então, já no poema de Manuel Bandeira, as rimas aparecem alternadas na estrutura da estrofe, de desalento, de desencanto. Não tens motivo nenhum de pranto. Então, está no mesmo verso. E aí nós temos as rimas emparelhadas, quando se sucedem de duas a duas, A, B, B. Vejamos. Vagueio, campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Então, rimas emparelhadas. A, o primeiro e o segundo versos, e o terceiro e o quarto verso se sucedem de duas a duas. Então, esses são as rimas emparelhadas. E as alternadas é quando, de um lado, os versos ímpares, o primeiro com o terceiro, o segundo, e aí sim por diante. Minha desgraça não é ser poeta. Letra A. Nem na terra de amor não ter um eco. B. É meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Então vejam aí, observem que o primeiro
rimou com o terceiro, o segundo com o quarto. Então, são chamados alternadas. E as rimas opostas ou interpoladas, quando o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Então, fica A, B, B, A. Então, são as rimas opostas. E as rimas encadeadas, quando o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto e com o sexto, o quinto com o sétimo e o nono, e assim por diante. Então, ele vai fazendo esse emparelhamento de cada um verso com o outro, e aí você vai identificando que tipo de rima ele é. E aí nós temos verso, estrofe e rima, que são encontrados principalmente na estrutura de textos poéticos. São eles elementos que diferenciam a poesia dos textos em prosa que são constituídos por parágrafo. E o que é o verso? Cada uma das linhas de um poema é chamada de verso. Assim: de tudo ao meu amor serei atento. Primeiro verso. E rir meu riso e derramar meu pranto. Sétimo verso. Então, os versos são classificados de acordo com o número de sílabas poéticas que eles contêm. Então, temos que voltar lá nas sílabas poéticas ou métricas, chamadas, para fazer essa identificação, certo? E temos também os tipos de verso. Eles receberão nomes específicos dependendo da quantidade de sílabas poéticas. Vamos ver? Nós temos, aqui eu coloquei um poema: só de pó Deus o fez, mas ele, em vez de se conformar, quis ser sol e ser mar e ser céu, ser tudo enfim. Mas nada pôde, e foi assim, que se pôs a chorar de furor. Mas, foi sobre sua própria dor que as lágrimas tristes rolaram, e o pó molhado ficou sendo lodo, e o lodo só. Então aí, nós vamos fazer uma escansão. O que é isso, professora? Nós vamos ver o poema metrificado. Olha, o primeiro tem uma sílaba, o primeiro verso. O segundo tem 2 sílabas poéticas. O terceiro, o quarto e assim por diante. Vejam, todos eles foram aumentando, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas poéticas. Professor, eles têm um nome específico? Tem. Nós temos aqui monossílabo, lembra? Que eu falei lá em cima, mais no início da aula. Monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, pentassílabo ou redondilha menor, hexassílabo, heptassílabo ou redondilha maior, octossílabo, eneassílabo, decassílabo, endecassílabo, dodecassílabo ou alexandrino. Mais de 12 sílabas é o bárbaro. Sem número regular de sílabas poéticas, são chamados versos livres. E aqui nós temos a redondilha menor, que são as 5 sílabas poéticas, que é o pentassílabo. E eles também são chamados de medida velha, que eram muito utilizadas nas cantigas de trovadorismo, que vocês vão ver na parte da literatura no ensino médio. E aqui nós temos mais um verso contendo as 5 sílabas poéticas. Vocês vão observar quando ele for um pentassílabo, todos os versos vão ter 5 sílabas poéticas. Então é isso que vocês vão fazer, essa identificação. Redondilha maior, são 7 sílabas poéticas, em cada verso tem 7 sílabas, então vocês vão fazer essa identificação nos versos. Então é por isso que é importante saber diferenciar a sílaba poética da sílaba gramatical, que eu coloquei aqui para vocês, mais alguns poemas feito a escansão. Olha,
esse aqui é de 12 sílabas poéticas, então em cada verso sempre vai ser dessa forma que você vai conseguir fazer essa identificação. Vamos ver aqui agora. O que é a sílaba poética? Ela corresponde a uma unidade sonora, já que a poesia ela é um gênero textual feito para ser declamado. Por isso é idealizada pensando em um ritmo. Isso significa que a sílaba poética é diferente da sílaba gramatical, pois ela leva em consideração não a gramática, mas os sons das palavras. Veja, a divisão por sílabas gramaticais: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Então, na divisão por sílabas gramaticais, o primeiro verso tem 12 sílabas e o terceiro tem 13 sílabas. Pela divisão das sílabas poéticas, o primeiro tem apenas 10 sílabas poéticas e o segundo verso tem as 10 sílabas poéticas. Então, ó, vejam a diferença. Na sílaba gramatical, 12 e 13 lá em cima, e quando fomos fazer a escansão das sílabas poéticas, vejam que fez diminuir, né? Ficou apenas 10 sílabas poéticas. E o que é estrofe? É cada um dos blocos de versos. Ela é chamada de estrofe. Ó, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Uma estrofe. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar no meu canto, e rir meu riso e derramar meu canto, ao seu pesar o seu contentamento. E a segunda, a terceira, a quarta. Então sempre vem, quando tem a estrofe, ele vem dessa forma. Então, primeira e segunda estrofe são quartetos, terceira e quarta estrofe são tercetos. Ok? Nós fazemos essas identificação dessas estrofes, que eles têm os nomes específicos, quando se trata de soneto. E aí nós temos tipos de estrofe. Temos aí, primeiro verso, monósfico, segundo verso, dístico ou parelha, 3 versos, terceto ou trístico, 4 versos, quarteto ou quadra, 5 versos, quintilha, quinteto ou pentástico, 6 versos, sextilha, sexteto ou hextástico, 7 versos, septilha, epiteto, epitástico, sétima, septena ou estrofe de 7 versos, 8 versos, oitava ou octástico, 9 versos, nona, 10 versos, décima, 11 ou mais, irregular. Então é importante que vocês copiem isso aí, os tipos de estrofe, para que vocês tenham no caderno de vocês. Quando vocês estiverem assistindo a videoaula, vocês pausem e façam essa cópia no caderno de vocês, porque isso aqui na realidade é uma questão que vocês algumas pessoas vão ter mais a facilidade de gravar esses nomes, outras não. Então gravem, copiem no caderno de vocês, tá? E aí na atividade no livro vocês vão ler um poema na página 45 e em seguida vocês vão fazer o estudo do texto, a linguagem, texto e sentidos, que é a página 46, 47 a 48. Vocês vão estar fazendo respondendo essas atividades para fazer essa identificação dessas sílabas. Então é importante que vocês façam essa cópia no caderno de vocês das sílabas poéticas, os tipos de estrofes que vocês vão precisar para responder as questões no livro. E ainda tem o gênero em foco, o gênero poema, que aí vocês vão responder as questões de 1 a 5 que estão nas páginas 49 e 50. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.